Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Eu quero deixar hoje começar, quem sabe, hoje uma palavra com você. Se o Espírito nos conduzir até o fim aqui nessa palavra, eu queria que você ficasse muito ligado, porque nós vamos falar sobre um coração endurecido. Um coração endurecido. E é um tema muito interessante que merece muita nossa atenção. E eu não trouxe essa palavra aqui para julgar teu coração, muito pelo contrário. Mas é uma forma também de eu e você avaliarmos a nós mesmos, né? Nós temos que olhar para dentro de nós e verificarmos, será que eu estou vivendo um tempo de coração endurecido? E é muito importante a sua atenção nesse momento, né? Quem está na rede infantil, fica na rede infantil. Quem não está na rede infantil, assista o culto agora em nome do Senhor Jesus, ok? Amém? Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, quando? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais, olha só, queridos, que está escrito aí, Hebreus, no Novo Testamento, ok? Jamais entrarão no meu descanso. Isso é muito sério, queridos. Ele usa a palavra jamais. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo quê? Pelo engano do pecado. Então, há uma fonte que pode endurecer o nosso coração. E ele deixa de forma muito clara aqui. O que é isso? Qual é essa fonte? O pecado. O engano do pecado. É o engano do pecado que endurece o coração. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, que silêncio, não endureçam o coração, como na rebelião. Quando esse texto fala dessa rebelião, nós estamos falando de Números, capítulo 20, Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 3, e também Números, capítulo 20. Foram dois momentos distintos com o povo de Deus. E um desses momentos muito marcantes foi justamente em Números, capítulo 20, quando o povo de Deus começou a murmurar contra Moisés. Miriam havia morrido, sua irmã, e o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão, porque eles estavam querendo água, não tinha água naquela época. Eles estavam lá e começaram a dizer, por que vocês nos deixaram a gente morrer lá no Egito? Era melhor, porque lá tinha isso, tinha aquilo, tinha isso, outro, e tinha água. E aí, Moisés e Arão, então, se afastam do povo e vão à tenda do Senhor, buscar ao Senhor e falar com Deus. E eles falam com o Senhor, e Moisés fala com Deus, e Deus dá uma resposta para ele, fala, olha, você vai diante da pedra, você vai na pedra em Meribá, se não me falha a memória, né? Que Meribá, na verdade, Meribá é uma palavra que significa rebeldia. Então você vai diante da pedra e vai falar com a pedra, e a pedra vai liberar água. Aí o que aconteceu? Moisés então chamou o povo e foi até aquela pedra, e chegando na pedra, ele não falou a pedra, ele fez o quê? Bateu 2 vezes na pedra, ele feriu a pedra 2 vezes. A água jorrou então para o povo. Só que Deus, quando Moisés fez aquilo, ele fez um decreto e disse, olha, nenhum de vocês vão entrar na terra prometida. Nenhum de vocês, inclusive você, Moisés, também não vai entrar, nem você nem Arão. É claro que Deus separou para Moisés algo superior,
Mas é interessante isso, queridos. Vamos lá em Salmos 95. Olha só o que está escrito no livro de Salmos. No Salmo 95. Livro de Salmos, Salmo 95, para a gente poder guardar bem isso em nosso coração. Olha o que diz a palavra de Deus. Venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, que significa rebelião, como aquele dia em Massá, provação. Nesse dia, Deus fala com Moisés e manda Moisés tocar na pedra sim, ok? Nessa primeira vez. E Moisés faz exatamente isso. Na segunda vez, lá em Meribá, Deus fala para não tocar, Deus fala simplesmente para declarar, para falar, ok? Existe um símbolo em tudo isso, né? Algo que nós temos que olhar para Jesus em relação a tudo isso e a graça, o sacrifício e a graça de Jesus, mas não é isso que nós vamos tratar hoje. Como aquele dia em Massá, que significa provação, no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Você percebe que os textos aqui, como que a Bíblia ela vai repetir a expressão, não endureçam o quê? O coração. Não endureçam o coração. Então fica claro que existe uma preocupação da parte de Deus a respeito de você e eu endurecermos o coração. E eu pergunto a você, é possível um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha um coração de carne, ou seja, um coração sensível à voz de Deus, endurecer o seu coração? Sim, é possível isso acontecer. Tornar o coração de pedra em carne, Deus faz. Deus é que faz isso. Mas é o homem que escolhe tornar o seu coração de carne em pedra. E ele pode fazer isso. E é interessante que esse coração endurecido, quando você lê o texto, ele pode trazer consequências, inclusive, que serão irreversíveis. Consequências que não vão ter jeito, vai permanecer. Por isso que Deus fala, repete várias vezes, jamais entrarão no meu descanso. Aí você percebe a seriedade disso. Agora, quando a gente fala de coração, nós estamos falando de alma, nós sabemos disso, né? Das nossas escolhas, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? Dos nossos sonhos, da nossa capacidade de discernimento, etc. E o que significa então? Vamos pensar o que significa um coração endurecido. Pensa comigo, o que é um coração endurecido? É alguém inflexível, que não é flexível, é também alguém que é resistente ao que Deus diz que é certo. Deus fala, é isso aqui, mas ele resiste àquela verdade. Também é obstinadamente teimoso, ou literalmente seco. Isso é um coração endurecido. Se você for buscar a ideia sobre coração endurecido, é exatamente isso. Aquela pessoa teimosa, ela é obstinadamente teimosa, ela é seca, é assim, tem que ser assim, acabou, não tem jeito. Ela é inflexível. Agora então, precisamos fazer o quê? A gente precisa começar a ver quais são os sintomas de um coração endurecido. Então nós temos que identificar agora em nossa vida, se há algum aspecto da nossa vida que nós estamos
podemos apontar que tenhamos um coração, estejamos vivendo um tempo de coração endurecido. Eu preciso aprender a me ligar a respeito disso. Isso é um problema. Porque em nosso dia a dia, se nosso coração estiver endurecido, você leva o seu coração endurecido para o supermercado, você leva o seu coração endurecido para a igreja, você leva o seu coração endurecido para dentro de casa, você leva o seu coração endurecido para a sua escola, porque onde você estiver está com o coração endurecido. E você precisa ficar ligado. E muitas das vezes, queridos, isso é muito interessante, a gente não consegue, às vezes, ter a percepção, nós mesmos, de que nós estamos com o nosso coração endurecido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, isso pode mudar. Isso pode mudar hoje. Por isso que Deus fala, é hoje. Hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês. Para que você não escute aquilo. Porque jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Isso é muito grave, queridos. Vamos investigar então, pelo menos tem mais sinais. Eu quero que você lá na tua célula, essa semana, pega a tua célula essa semana e você vai falar sobre isso essa semana. Você vai conversar sobre esse coração endurecido, sobre esses sinais e talvez até outros que você possa identificar. Vamos ao primeiro e vamos investigar isso em nossa vida. Primeiro sinal de um coração endurecido é a falta de entendimento. Quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar alguns versículos que vão mostrar que a falta de entendimento é causada por um coração endurecido. Um coração, quando ele está endurecido, ele tem dificuldades de ser sensível às palavras que Deus entrega. Palavras boas, palavras de conforto, palavras desafiadoras, palavras que vão alterar, que vão dar vida a você, que vão mostrar que Deus está conosco. Mas essa pessoa ela não consegue compreender isso. Quando você olha, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 17, os discípulos passaram por isso. Se você vê a discussão, porque Jesus pergunta se vocês têm pão, e aí eles começam a discutir, vocês não compraram pão? Não, aí Jesus fala, pão dos fariseus, né? Aquela coisa toda, estão preocupados. Estou falando dessa, como se fala, o pão é feito do fermento dos fariseus. E aí quando Jesus fala sobre o fermento dos fariseus, eles começam a pensar, ué, ninguém comprou pão não? Era a conversa deles. Jesus estava falando de fermento dos fariseus, e os apóstolos estavam falando do pão mesmo. E perguntando, quem comprou o pão? Vocês esqueceram de comprar o pão. E a Bíblia diz que houve uma briga entre eles. Uma discussão porque alguém esqueceu de comprar o pão. Mas Jesus foi e disse para eles no versículo 17 do capítulo 8 de Marcos. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos? Porque Jesus está falando, por que estão preocupados com pão? Jesus tinha feito o quê? Um milagre, multiplicado pães e peixes. E por que eles estariam preocupados com pães? Tinha nada a ver uma coisa com a outra. Vocês estão preocupados com algo que eu já supri? Vocês estão preocupados se vai ter pão, se não vai ter pão? Eu já multipliquei pão, já dei pão para todos e eu posso multiplicar mais ainda. Vocês não estão compreendendo porque o coração de vocês ainda está fechado, ainda está endurecido. A mente de vocês ainda é carnal. A mente de vocês está focada somente nessa terra. Vocês estão preocupados somente com isso aqui. Por isso vocês não conseguem compreender as coisas espirituais. Então esse é um primeiro sinal de um coração endurecido. Cuidado com isso. Essa descrença. Segundo sinal de um coração endurecido, amargura e ressentimento. Eu não preciso falar muito para você sobre isso, porque eu sei que nós tratamos disso aqui direto na igreja, falamos muito sobre isso nos nossos encontros, nas redes, enfim, nas células, mas geralmente as pessoas que sentem amargura ou ressentimento, o que é ressentimento? É sentir novamente, ficar ressentindo, sentindo novamente. Quando tem uma ferida causada por alguém e ele fica vivendo aquilo,
e ele não consegue se livrar, então geralmente o seu coração fica endurecido. Ele se fecha para muitas coisas. E aí você começa a perceber, porque as pessoas com coração endurecido, elas vão se entregar uma hora. Porque nas suas falas, nos seus comportamentos, elas vão se entregar. Elas vão revelar que estão com o coração endurecido. E aí você começa a ver uma negatividade, uma murmuração, uma reclamação, uma pessoa muito crítica nas suas conversas, está sempre vendo erro em tudo, está sempre vendo erro em qualquer pessoa, não consegue ver nada positivo. Geralmente ela está amargurada, ressentida, e seu coração já está fechado. Ela está com o coração endurecido. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Diz assim: livrem-se de toda amargura. O que o texto está dizendo? Livrem-se. Efésios 4, 31 e 32. Livrem-se, abandonem, sai fora disso, porque não vale a pena. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí você vai dizer: eu já sei disso há muito tempo, já ouvi isso várias vezes, então por que você continua com esse coração ressentido, com esse coração amargurado, e que está tornando o seu coração endurecido? E sabe qual é o grande problema que nós falamos aqui no início, queridos? Fique ligado nisso. A pessoa, por vezes, ela não consegue perceber isso. Ei, a pessoa, por vezes, não consegue perceber isso. Pessoas de coração endurecidos, a pessoa de coração endurecido, ela tem dificuldades em perceber isso. É muito difícil alguém, numa autoanálise, reconhecer que está com o seu coração endurecido. Porque o próprio coração endurecido não permite que ele faça essa análise. Ele está tão fechado para tudo, que ele não consegue, não tem condições de fazer essa análise. É aí que entra um segredo da igreja na visão celular. O discipulado que Jesus ensinou. É aí que o discipulador pode ter a liberdade de chegar para o discípulo e falar para ele o que ele precisa ouvir. E confrontá-lo, admoestá-lo, exortá-lo. Por quê? Porque alguém de coração endurecido não consegue, não tem a capacidade de perceber isso. Sabe qual é o outro sinal de um coração endurecido? O isolamento de Deus e dos outros. Toda pessoa que se isola de Deus e dos outros, ela está vivendo um coração endurecido. Ela está fechada. E nós já falamos aqui, segundo a carta aos Hebreus, que um coração endurecido, a fonte é um engano de quê? Pelo pecado. Se você puxar a cordinha, você vai perceber que tem pecado nisso aí. É porque pecado para a gente só pensa logo em área da imoralidade sexual. A gente só pensa isso. Mas pecado, querido, é muito mais abrangente do que isso, é ficar longe da vontade de Deus. Inclusive, é não fazer aquilo que Deus mandou que fizéssemos. Existe pecado por comissão e por omissão. Deus falou para fazer e você não fez, de repente não estou tranquilo, não estou fazendo nada demais. Se você não está fazendo o que Deus mandou você fazer, você também está em pecado. Como aquele que está fazendo alguma coisa errada. Isso chama-se pecado por omissão. E geralmente a pessoa com o coração endurecido, ela se isola de Deus e se isola dos outros. Ela sai de perto, ela não convive mais com a igreja, ela não convive mais numa célula. E quando isso acontece lá dentro de casa,
Você pode escrever o que eu estou te falando agora, e está sendo gravado. Ela não está buscando a Deus. Não sai da frente de uma internet, não sai de um celular, e aí começa a ver o que não era para ver na televisão, começa a mergulhar em coisas que ela já havia estava liberto e agora voltou atrás, porque o coração está endurecido. Se você está nessa rota aí, querido, teu coração está endurecido, e você não tem a capacidade de ver isso, perceber isso, porque um coração endurecido não consegue visualizar isso. Talvez hoje eu esteja falando isso para você, para despertar você. E talvez você tenha que dar liberdade ao seu discipulador, ou ao seu discipulador, para ele falar isso para você. Você que está isolado. Quando a gente vê a história, por exemplo, de Caim e Abel, quando Caim, ele ficou com raiva de Abel por uma oferta que Deus não aceitou, e aquilo provocou uma inveja dele, o que ele fez em relação a Deus? A primeira coisa que ele fez foi se isolar de Deus. Ele ficou tão aborrecido com Deus, que ele se isolou de Deus, e a inveja, pelo aborrecimento que ele teve, fez com que ele cometesse um ato. Que ato que ele cometeu? Matar o próprio irmão. Se você olhar na Bíblia, a primeira pessoa que morreu na Bíblia foi um pastor. A primeira pessoa assassinada na Bíblia foi um pastor de ovelhas, que era Abel. E é interessante como que a pessoa faz. Ela, de repente, não recebeu de Deus aquilo que ela esperava, e aquilo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e aí ela comete dois erros. Primeiro, por estar magoada, ela se ressente em relação a Deus, se isola de Deus, e na prática do dia a dia ela se isola dos irmãos, e nesse isolamento dos irmãos ela se afasta totalmente daquilo que Deus tem, e ela não consegue perceber. Ela não consegue ver isso. Quarto sinal de uma pessoa que está com o coração endurecido: ele se recusa a perdoar. Ele se recusa totalmente. Ele pode ler, ele pode ouvir, ele pode alguém orar por ele, alguém pode chamar a atenção dele, mas quando ele está com o coração, ou ela está com o coração endurecido, ele se recusa, e aquela mágoa vive dentro dele, matando-a, sem que ele perceba ou que ela perceba, porque ele se recusa a abrir o coração para perdoar. Esse coração vai ficar endurecido por falta de perdão. Mateus 6, 14 e 15 diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Lucas 17, 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Agora você quer ver um outro sinal? A gente vai para o final já. São 7, estou no 5º. Um sinal muito, muito claro na vida de alguém que está com o coração endurecido. É a indiferença. Quem vive com o coração endurecido, ele é indiferente. Algumas pessoas, elas se fecham de uma tal forma para Deus, para a palavra, para pastoreio, para a comunhão da igreja, que ela está completamente indiferente, não faz diferença. Se eu estiver no culto, amém, se eu não estiver, amém. Se eu estiver na célula, amém, se eu estiver em comunhão, também, para mim não faz diferença. Ei, essa pessoa está com o coração endurecido. Se essa pessoa é você, você está com o coração endurecido. E como eu disse anteriormente, quem
está com o coração endurecido não tem a capacidade em si mesmo de reconhecer isso. Alguém tem que dizer isso para ela. Então eu estou dizendo para você, se você está vivendo indiferente às coisas de Deus, se a apatia tomou conta do seu coração e da sua vida, se você pouco se importa se está servindo a Deus ou não, se você pouco se importa se está respondendo ao chamado de Deus ou não, se você pouco se importa o que está acontecendo ao seu redor, ei! Se você pouco se importa com as coisas de Deus, teu coração endureceu, virou pedra. Mas você precisa ser honesto com Deus. Você precisa dizer isso para Ele. Por vezes você não consegue ver isso. Talvez você não consiga orar por isso. Sabe o que você tem que fazer? Peça alguém que ore por você. Você quer outro sinal de um coração endurecido? O orgulho. O orgulho nada mais é do que uma autoproteção silenciosa. Porque o orgulho te faz confiar em você mesmo. Você se coloca numa posição de alguém que recusa a sabedoria de outro, o conselho de... Ei, escuta, meu irmão. Você recusa a sabedoria de outro, o conselho de outro, a direção de outro. Seu pastor disse, faça assim, meu querido. E você vai dizer, eu faço, vou ver. Cuidado com o orgulho, porque o orgulho pode ser um sinal de um coração endurecido. Lá em Daniel 5:20, fala da história muito interessante. Deus ele retrata para nós uma realidade através de um versículo. Mas quando o seu coração sobre um reina, quando o seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Sétimo e último sinal de um coração endurecido. Ele recusa em servir ou ser ministrado. Ele se recusa em servir ou ser ministrado. Jesus serviu a muitos, ajudou a muitos, abençoou a muitos. E todas as vezes que Jesus servia, milagres aconteciam. Muitos milagres aconteciam. Vidas foram mudadas. E muitas das vezes, quando você, com seu coração endurecido, se nega a ser ministrado, quando você se nega a ser ministrado, por vezes você pode estar abrindo mão de um grande milagre que Deus quer fazer na sua vida. Por quê? Porque você se nega a ser ministrado por Deus. Quando você se recusa a servir, você pode estar impedindo grandes milagres de Deus na sua vida. Em Marcos capítulo 3, de 3-5, por exemplo, diz assim: Jesus disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olha só, irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Jesus era aquele que tinha a capacidade, tem a capacidade de ver o que estava dentro do homem. Jesus estava ali diante de uma situação. Um homem que tinha uma enfermidade, era sábado, e aí Jesus faz a seguinte pergunta: eu posso fazer o bem no dia de sábado? E aí a sua expectativa é o quê? É claro. O cara está aqui com a mão atrofiada, por que não fazer um milagre? Mesmo sendo sábado, é fazer o bem. E Jesus ficou tremendamente irado e entristecido, porque eles preferiram a religiosidade
em fazer o bem. Só que Jesus não para aí, meu irmão. Jesus disse, estenda a mão. E ele estendeu. E na mesma hora a sua mão foi restaurada. Percebe que alguém que estava ali, que conhecia as leis de Deus, que pregava sobre as leis de Deus, estava impedindo de um milagre acontecer, porque um coração estava endurecido. Porque um coração endurecido interrompe os milagres de Deus. Tem gente esperando por um milagre há muito tempo, mas está endurecido. O coração está endurecido. O milagre não vem, querido. O milagre não vem. Está rejeitando a palavra de Deus, rejeitando aquilo que Deus tem dado, rejeitando aquilo que Deus entregou, deixou de lado o serviço, deixou de lado o ministério, deixou de lado aquilo pelo qual foi chamado, rejeitou, o coração fechou, o milagre não vem. Naquele momento do homem atrofiado, com a mão atrofiada, não era ele que estava com o coração endurecido, eram os religiosos. Olha só o que diz Zacarias capítulo 7, versículos 12 e 13. Zacarias 7, 12 e 13, na NVI está assim. Endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu fiz uma pergunta aqui no início dessa ministração. É possível alguém que andava com Deus tornar o seu coração endurecido? Sim, é possível. Infelizmente, isso é possível. Mas e quando isso acontece? Como curar um coração endurecido? Como que vai acontecer essa cura? Lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus fala em sua palavra para nós o seguinte. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo. Mas quem é que vai dar o coração novo? Deus, o Senhor. Darei a vocês um coração novo. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. E em troca, darei um coração de carne. O que você percebe olhando esse texto? Quem é que faz esse milagre? Deus. É Deus que troca o coração de pedra por um coração de carne. Mas onde então eu entro nesse processo aí? Eu que estou ouvindo aqui a mensagem, estou indiferente, estou nem aí. Mas de alguma forma o Espírito Santo tocou em você. O que você tem que fazer? Reconhecer. Dizer, Senhor, aqui estou eu. Se eu não tenho a capacidade por mim mesmo de reconhecer isso, aqui está meu coração. Porque se meu coração está endurecido, impedindo de servi-lo, impedindo de andar com os meus irmãos, impedindo de servir no ministério, impedindo de fazer a tua obra, e impedindo de ver os milagres, então, por favor, transforma o meu coração de pedra em carne. Se essa é a minha vida. Porque se você fizer isso, o próprio Deus disse, eu farei isso.
Eu darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Fecha teus olhos, por gentileza. Queria só o teclado, por favor. E fecha os teus olhos. Será que é possível um coração endurecido ser curado? Será que eu estou com o meu coração endurecido? Será que está acontecendo comigo uma coisa em relação à falta de entendimento? Eu não consigo entender o que o Espírito Santo está ministrando. Meu coração está amargurado, ressentido o tempo todo. Será que eu estou isolado de Deus e da igreja, dos outros? Eu não me envolvo mais com minha família, com meus irmãos, eu não me importo com isso. Será que eu estou fechado para perdoar? Será que eu estou indiferente? Que diferença faz? Se eu estiver, se eu não estiver, se eu realizar, se eu não realizar, se eu fizer, se eu não fizer. Será que eu sou indiferente? Será que eu sou um coração orgulhoso? Estou com meu coração orgulhoso? Eu não consigo mais ouvir uma orientação, uma correção. Eu não consigo ouvir alguém dizer para mim: você está errado. Não é assim, seu comportamento está equivocado. Você está fechado para isso. Você não consegue ouvir o seu discipulador mais. E esse orgulho tomou conta do seu coração? Você já se colocou numa posição superior às outras pessoas? Será que você tem se recusado a servir a Deus? Ou ser ministrado pelo Espírito Santo? Será que por mais que se pregue aqui, por mais que você escute uma canção, isso, aquilo, por mais que você se recusa, isso não faz diferença para você? Seu comportamento continua o mesmo, porque seu coração endurecido você leva para o mercado, você leva para a escola, você leva para o trabalho, você leva para casa, você traz aqui para a igreja, para a reunião do culto, você leva para a célula. Então fecha teus olhos, querido. Não olha para mim, não. Não olha para mim, não, por favor. Fecha teus olhos se você puder. Eu quero ler uma coisa para você. Fica claro no texto acima que não é a vontade de Deus um coração endurecido. O que tornou o seu coração endurecido? Abuso, abandono, humilhação, calúnias, traições. Você pode ter a impressão que durante a sua vida as pessoas se aproveitaram de você e ainda teriam usado você para fins egoístas. Isso também pode ter endurecido o seu coração na tentativa de evitar ainda mais dores emocionais. Quando o nosso coração fica endurecido, é praticamente impossível transformá-lo apenas por meio de uma decisão. Este tipo de mudança requer uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele é o único que pode entrar em nossas almas e curar as feridas e mágoas que estão ali. Só Ele pode nos restaurar à condição que estávamos antes de sofrermos tais feridas. Ele é aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações. Ele também é aquele que nos ensina, convence-nos da conduta errada quando maltratamos os outros. Ele trabalha em nós para nos dar corações mansos. Não se permita ter um coração endurecido. Ore para que Deus transforme seu coração, que lhe dê uma consciência que responda ao seu toque. Peça a Ele agora que permita que você sinta o que Ele sente e coloque o caráter dele em você agora. Aprenda a andar com um coração aberto para Deus e sensível
as necessidades dos outros. Diz o Senhor em sua palavra: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião em Meribá. Pois o Senhor, queridos, fez um juramento, fez um decreto: jamais entrarão no meu descanso. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo, porque só Ele. Às vezes nós olhamos para pessoas que você pode pensar: meu Deus, Deus o livrou de tantas coisas, e continua com o coração endurecido. Ela recebe um alívio de alguma coisa, uma bênção, vira as costas, seu coração continua endurecido. É preciso um milagre, queridos. E só Jesus pode fazer esse milagre. Eu não sei se algum sinal desse pode ter surgido em sua vida. Eu sei que é até difícil de você conseguir reconhecer isso. Mas ao menos hoje, escolha colocar seu coração diante de Deus. Escolha se humilhar. Escolha dizer para Deus: Deus, pode usar alguém para falar o que eu preciso ouvir. Peça perdão a Deus, mas não deixe seu coração endurecer, porque nenhum pastor vai mudar seu coração. E se você não consegue orar, eu quero orar por você. Porque quando você não consegue orar, peça a outro que ore por você. Se você não consegue se colocar diante do Pai, peça a outro que ore por você. Talvez você esteja online aí. Você está numa luta para assistir esse culto online. Você poderia estar aqui, junto com seus irmãos, e você escolheu estar aí por livre e espontânea vontade. Eu quero te dizer que teu coração endureceu. Você pode perceber que coisas entraram na sua vida que você já tinha abandonado e voltaram fortes, e você não consegue mais perceber nada. Seu coração endureceu. Mas hoje é o dia. Se ouvir a voz de Deus, porque quando Deus fala, não há coração que deixe de se quebrantar. Ele te dá uma chance, uma oportunidade de apresentar o seu coração diante dele. Queria convidar você a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. E eu queria convidar você também, aí no seu lugar mesmo, querido, no seu lugar, seja na sua casa ou seja aqui. Talvez aí no seu lugar você prefira se ajoelhar diante de Deus. Talvez você aí no seu lugar, você prefere vir aqui à frente para alguém orar por você. Mas por favor, simplesmente entregue seu coração diante do Senhor. Cuidado. Você pode ter 30 anos de igreja, você pode ter 20 anos de igreja, você pode ter 50 anos de igreja. Cuidado para o seu coração não endurecer. Temos visto uma sociedade que cada vez mais aperta contra a gente. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará.
muitos, não são poucos não. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que não seja você nem eu. Que o meu coração não esteja endurecido para servir, para ouvir, para aprender, para se submeter, para ser submisso, para andar junto, para caminhar com o irmão, para perdoar, para se livrar do ressentimento, para se livrar da indiferença. Tira essa secura do seu coração, querido. Deixe as águas dos céus vir sobre você. Deixe molhar essa terra. Porque sem água dos céus não vai brotar nada. A terra está seca. Experimente agora. Experimente o milagre. Experimente, se não, viva agora o milagre de um coração de pedra se tornar carne. Porém vocês um coração novo, e darei a vocês um espírito novo. Aleluia. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Assim diz o Senhor. Aleluia.